agora nós vamos trabalhar com 3 dimensões. Então, mas para nós terminarmos isso, vamos dar mais uma olhada nessa parte de decomposição de vetores. E essa parte de decomposição de vetores aqui, nós temos o seguinte. Tá? Vamos olhar para esse problema. Então, determine o ângulo θ, o meu θ está aqui, onde a força B, o meu θ está aqui, minha força B está aqui, né? A intensidade da... vamos ver. Determine θ e a intensidade da força B, ou seja, aqui eu não conheço. Também não conheço a intensidade da força B. De modo, a resultante das forças oriunda ao longo do eixo Y positivo, ou seja, a minha força resultante, né? Ela está ao longo de Y, né? Positivo, e ela tem uma intensidade de 150 newtons. Ou seja, então, o que isso tudo quer dizer para nós? Primeiro, tá? Eu tenho uma força, né? Eu tenho um F1, eu tenho um FA, mais um FB, eu não sei quem é. Isso aqui é igual a uma força resultante. Certo? Bom, o FA está bonitinho aqui, mas quem é o F resultante? O FB está aqui, nós não conhecemos nada sobre o FB, ele quer inclusive saber a intensidade dele, né? A minha força resultante, segundo o que o texto disse, ela está aqui, ó. Né? A força resultante seja orientada ao longo do eixo Y positivo. Então aqui está meu eixo Y positivo, certo? E a intensidade da minha força resultante, ele também já me deu. A intensidade dessa força resultante é de 150. 150 não, 1.500. Certo? Então, montada a geometria do problema, a gente vai então determinar quem é o θ e quem é o F. Muito bom. Aqui está minha força resultante, né? Minha força resultante está aqui. Se a intensidade dela é de 1.500, e ela está na direção de J, na direção de Y, né? Ela só está na direção de Y, então o vetor vai ser 1.500J, certo? Bom, a força resultante, ela é a soma da força do FA com o FB. Né? Então, ela resulta dessa soma. O que acontece? A gente conhece a componente, a decomposição da força resultante, 1.500J. Como é que vai ficar a decomposição da força em A? Bom, a decomposição da força em A, eu vou ter um F de A com a projeção em Y, né? Essa aqui é a minha projeção em Y. Essa projeção em Y aqui, o θ, né? O θ, ou melhor, o 30. O 30, ele é adjacente à componente em Y, né? Então, se o 30 ele é adjacente à componente em Y, então eu tenho cosseno, né? Cosseno de 30. O FA, a intensidade dele é 700, então vai ficar 700 cosseno de 30. Aí eu vou ter a componente em X. A componente em X, que é a mesma que essa aqui, ela é oposta ao ângulo 30. Portanto, eu tenho seno. Então, vai ficar 700 vezes seno de 30, deu 450. Portanto, né, a minha força A, né, as componentes da força A são 450 na horizontal e 450 raiz de 3 na vertical. Muito bom. Então, conhecemos agora, bom, é conhecido agora que o FR é conhecido, 1.500, é conhecido o FA. A gente pode, então, determinar quem são as componentes do FB. Né? Então, vamos lá. Bom, conhecido FR, conhecido FA, a gente vai determinar quem é o FB. O que acontece? Eu posso passar o FA
para o meu lado esquerdo e reescrever dessa maneira, o FR menos FA. Dessa maneira, o FR, 1.500, menos o FB. Então, o que nós temos vai ficar menos 450, né? Por causa desse sinalzinho de menos aqui, mais 1.500, menos 450 raiz de 3. Tá? Podemos escrever isso, né? Pegando a calculadora. Eu pego a calculadora, eu tenho 1.500 menos 450 raiz de 3, deu 720. 720,57. Certo? Professor, Fale. só uma perguntinha no slide anterior ali, 700 vezes 1,5 ali, dá 450? Outras. Pois é. Tá. Agora que eu lembrei. Isso aqui é um erro do semestre passado que eu peguei isso aqui direto, né? 350. Isso aí. Bem lembrado. Bem lembrado. Vamos arrumar isso. Isso aí. Obrigado. De nada. 350. Obrigado. Vamos mandar a coisa certa. Então tá. Então aqui. Isso aqui. Tá. Aqui já foi. Este aqui. Parará, 350. Então tá. Aqui organizamos tudo isso. Aí então. Pode vamos escrever agora, botar na forma decimal. Chegamos até aqui. Então, se eu for então, ter o meu FB, eu vou ter menos 350 aí. 1.500, né? Menos 350. Isso deu 893, né? Positivo. Mais 893,78 J. Então tá aqui. Esse aqui então é o meu vetor FB. Certo? Então tá aqui. Descoberto então o vetor FB. Determinamos as componentes desse vetor. Então, feito isso agora, o que nós temos que fazer? Vamos determinar a intensidade desse vetor FB. Né? Se eu vou determinar a intensidade desse vetor, tá? 350. Se a gente vai determinar a intensidade desse vetor, como é que a gente determina a intensidade do vetor? A gente vai pegar as componentes, elevar elas ao quadrado, né? Tira a raiz quadrada delas. Então, se eu pegar e fizer essa continha aqui na calculadora, tá? Ou seja, aqui está o meu vetor FB. Então, se eu quero saber a intensidade, que é o módulo de FB, tá? O módulo de FB, então eu vou pegar a raiz quadrada de cada uma das componentes. Eu vou pegar a raiz quadrada do quadrado das componentes. Tá? É o que está aqui. Então, então, se eu fizer isso, eu vou ter 350 ao quadrado mais, né, 1.500 menos 350, raiz de 3, eu levei tudo ao quadrado. Bom, isso aqui dá um número gigante, tira a raiz quadrada, e isso então dá 959,86. Certo? Aqui não tem muito mistério aqui, né? É só pegar a calculadora e fazer a conta, né? Aqui eu sempre recomendo que vocês usem essas calculadoras Cássio, né? Ou uma calculadora que vocês possam digitar a expressão e ela apareça na tela em cima, porque assim, né, essas calculadoras são mais eficientes, né? Vocês conseguem ter melhor controle sobre as contas.
Porque tem aquelas que a cada operação, né, ela, enfim, ela não aparece a expressão na tela, a cada expressão vocês têm que fazer a anotação, né? Então elas são mais suscetíveis a cometer, ao operador cometer um erro. Professor. Fale. E no slide 4 ali, no anterior. Ó, o resultado deu 350i e 893,78j. Isso. Por que tu não fez o 893 ao quadrado? Ele tá aqui, ó. Por que tu pegou a expressão toda e não pegou o resultado? Tanto faz, poderia ser. Daria na mesma? Sim, dá a mesma coisa. Entendi. Mesma coisa, eu posso pegar isso aqui, eu posso pegar aquele ali. Tá? Então, como é que eu vou dizer? Numericamente falando, é mais preciso isso aqui, mas a precisão disso vai ser, sei lá, 10 na menos 15. E, claro, aqui eu arredondei horrores, né? Só botei 2 casas. Né? Mas é a mesma, a nível de, vamos dizer assim, de o que você está fazendo, dá uma diferença de erro de vírgula, né? Mas tanto faz, pode colocar aquele valor ali, 893,78, nesse lugar aqui, ou você pode escrever isso aqui e fazer a conta na calculadora. Fácil. Tá, professor, mas tu tirou o 3 da raiz daí ou como é que fez ali daí do 350, raiz de 3? Não, vamos lá. Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou digitar. Primeiro você resolve o que está dentro do parênteses, depois você leva ao quadrado, né, professor? Eu levei tudo na calculadora, gente. Vamos ver se eu consigo mostrar. Isso aqui, ó. Fiz isso aqui. Estão enxergando? Sim, sim. É isso aqui. Eu fiz isso na minha calculadora. É que aqui eu fiz menos 350, raiz de 3. Não estão no colégio que vocês vão fazer na mão essas coisas. Né? Não estão no colégio para fazer na mão. Vocês estão aqui, já pode fazer assim, direto. Tá? Por isso que eu digo que tem uma calculadora onde vocês escrevam isso e vocês consigam enxergar, né, isso aqui, é mais menos suscetível a erro, é mais fácil de vocês controlarem o que vocês estão fazendo. Tá? Então, é isso que eu digo. Se você tem aquela calculadora mais primitiva, né, de científica, eu já recomendo vocês comprarem uma dessas aqui. Né? Tem várias marcas desse tipo aqui, né? Tem a Casio, tem uma HP desse tipo aqui também. A HP é aquela, né? Eu não recomendo porque vocês vão gastar uma grana e depois vocês vão apanhar um monte para aprender a mexer nela. E uma planilha de Excel faz tudo que ela faz. Tá? Hein, professor? Eu tenho um colega que gastou quase 500 pila numa HP, ele mais brinca com ela do que faz as contas, porque é tanta função. Exatamente. Tá? Então, essa daqui é a boa que você carrega na mão, na mochila. Né? O celular, até agora estava... Depois eu vejo meu celular. Meu celular também tem uma... Claro, a científica do meu celular ela é mais pobrezinha do que essa, tá? Porque essa daqui tem mais coisas. Mas, enfim, é bom que você pode enxergar o que você está digitando aqui. Tá? Ó, eu simplesmente digitei isso aqui, ela fez. Tá? Sem grandes mistérios. Deixa eu ver aqui. Professor, eu não peguei aquele raciocínio do vetor FB ali. Se puder repetir. Esse do meio ali, ó. 350i mais ou menos 1500. Falando desse aqui? O de baixo. Aqui a gente fez a conta, né? A gente juntou, né? Quem tem J com J, 1500 com menos 350, né? Aqui é 350. Né? Eu peguei 1500 menos 350. Tá?
Ele está pensando. E o menos 300, o I, eu só tenho um I, né? Só tenho menos 350i. Então ficou menos 350i, tá? Aqui está 350. Certo? Ah, tá, entendi. Valeu. Entendeu? Bom, aqui, deixa eu ver se não tem. Não, passei tudo. Não tem mais 450, tá? Depois eu vou salvar isso aqui e vou mandar certinho para vocês. Tá? Tá. Aí vem a outra questão, né? A primeira questão era quanto a intensidade. Então, falou a palavra intensidade, a intensidade da força, a intensidade do campo, a intensidade do vetor. Então, a intensidade da força, a intensidade do campo é o módulo do vetor. Tá? Você tem que calcular o módulo do vetor. Bom, como a gente vai calcular, então, o ângulo θ? Para calcular o ângulo θ, nós vamos ter o seguinte. Então, se eu olho para o que eu tenho aqui, né, eu tenho aqui, então, primeiro eu vou pegar o F2. O F2, ele é menos 350, né? 350 para I. Mais quem? Mais o 150, 1500, menos 350, raiz de 3. Ó. Então, isso aqui é o meu vetor F2, FB, né? Bom, se esse é o meu vetor FB, vamos olhar no gráfico e entender quem ele é, né? 350 aqui. Então, no gráfico, quando eu olho para cá, eu vejo o seguinte, o 350 é esse aqui, né? Menos 350. Tanto é que ele está à minha esquerda, né? Ou seja, menos 350. Então, aqui eu tenho menos 350. Então, qual é a distância entre esse ponto aqui e esse ponto aqui? 350. Agora, essa coordenada aqui está onde? Essa coordenada aqui está aqui. Né? E isso aqui vai me formar um triângulo retângulo. Certo? Bom, lá da trigonometria, o que a gente sabe? No triângulo retângulo, né? No triângulo retângulo, eu tenho o seguinte. Eu tenho um θ. Então, aqui eu tenho o cateto oposto. Aqui eu tenho o cateto adjacente. Então, o que é a tangente de um ângulo? A tangente de um ângulo é quem? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, por isso que aparece essa relação. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ah, professor, mas não é menos 350? Você pode botar o menos, né? Vai depois te dar um ângulo negativo. Mas vamos colocar sempre valores positivos, porque a gente está pegando uma medida, né? Ou seja, estou pegando essa distância desse ponto até esse ponto. Então, quem é meu cateto oposto ao ângulo θ? Meu cateto oposto ao ângulo θ é esse cateto preto, que é esse valor aqui. É o cateto adjacente ao ângulo θ. Esse cateto vermelho aqui, né? Que é 350. Coloquei aqui. Como então eu vou calcular o ângulo? Né? Como se calcula ângulo na calculadora? Ou seja, como eu vou isolar o θ? Porque você tem o θ aqui dentro, né? E você quer calcular esse θ. A dúvida é quanto ao θ. Então, para isolar o θ, a gente usa a função arco tangente da calculadora. Tá? O que é a função arco tangente da calculadora? Função arco tangente da calculadora, você vai obter ela, né, pelo shift do tangente. Deixa eu ver, começar do zero. Né? Eu vou pegar o shift
Eu vou no shift, depois do shift, aqui no shift, depois eu vou na tangente, né? No shift tangente. Shift tangente, apareceu o correspondente ao arco tangente, né? Então, o tan na -1 aqui corresponde ao arco tangente. Essa função arco tangente a gente conversa mais sobre ela lá em cálculo. Né? Aqui, novamente, é a questão operacional. Como fazer essa conta? Então, como é que eu vou fazer essa conta? Né? Essa conta aqui ela tem uma divisão. Então, eu vou digitar aqui para vocês verem. Isso é importante porque o que acontece? Depois, essas coisas aqui, vocês levam isso aqui direto para as outras disciplinas. Ó, então, quando eu digito arco tangente, vou ter que ter um parênteses, e aí eu coloco entre parênteses o numerador, é toda aquela coisa ali. Tá? Coloquei o numerador. Depois, ali botou raiz de 37, né? Saiu, então, agora sim. Tá? E aí, vai ser dividido por 350. E esse parênteses aqui, ele fecha o primeiro. Lá, ó. Para cada parênteses vai ter que ter um fecho. Tá? Quando eu dou o igual, quando eu dou o Enter na minha calculadora, deu um errinho aqui. Quando eu dou o igual, o ângulo 68,61. Então, esse número que está aparecendo aqui é o ângulo. Nós estamos, é um ângulo. Não é o ângulo que a gente está buscando ainda, não posso dizer isso. Mas é um ângulo. Vamos ver dentro do contexto do problema. Sim, é o ângulo que a gente está procurando, né? Como aqui eu tinha feito com outros... Tinha feito um errinho. Aproximadamente 68. 68, 61. Se você quiser colocar 69, tá de boa. Tá? Então, para calcular aquele ângulo, é só... Onde é que saiu o tangente? O tangente é da geometria. Né? Usando a tangente por causa daquela geometria daquele triângulo. Então, depois que você montou a geometria, você tem que ir para a calculadora. Aí aqui é saber digitar as coisas no seu devido lugar. Tá? E aí aqui saiu o ângulo. O ângulo deu 68. Tá? Tá? Bom. Aqui nós finalizamos, fizemos uma boa discussão sobre esse problema aqui. Foi bem interessante, até inclusive aparecido esse errinho aqui, agora tá certo. Eu vou salvar ele e vou mandar para vocês. Fazer essas questões com a calculadora. Fale. Consegue pegar a questão 8 da pós-aula que é parecida com essa? Eu começo o próximo slide com a questão 8 da pós-aula. Tá? Ela está terminando o nosso tempo. Bom. Professor, fale. eu mandei lá no chat lá da pré-aula, não sei se você chegou a olhar lá. Não vi. Aí eu mandei lá, fiquei com dúvida em 3 questões, não sei se é possível a gente dar uma retomada. Semana que vem é o dia mais indicado para a gente fazer essa retomada. Eu vou fazer essa questão 8 ali, vou ver depois. A 8 é uma delas, mas... Tá, mas eu vou postar o gabarito na sequência e semana que vem aí sim a gente pode falar mais delas, tá? Beleza. Tá? Bom, rapidinho para terminar aqui a nossa live de hoje, a gente vai falar começar a falar um pouco do assunto de hoje, a gente terminar a primeira live, falar um pouco sobre a representação tridimensional. A gente está falando até agora da representação bidimensional, né? Agora a gente vai colocar mais um eixo. Mais um eixo, a gente tem que
vai tratar de mais uma componente no vetor, né? Tinha o I e o J, a gente vai ter que ter uma componente para representar o eixo Z. No sistema cartesiano, né, para quem é novato no assunto, né, a gente tem 3 eixos no sistema cartesiano. O sistema cartesiano de 2 eixos, o sistema cartesiano bidimensional, ele é vamos dizer assim, um caso particular de um sistema cartesiano maior. Esse sistema cartesiano tridimensional, sistema cartesiano para o espaço tridimensional, então agora tem o eixo Z. O eixo Z ele também tem um nome. Né? O eixo X é o eixo das abscissas, o eixo Y é o eixo das ordenadas e o eixo Z é o eixo das cotas. Tá? E vocês, então, já devem ter trabalhado um pouco com isso lá em desenho técnico, né? Sobre as representações, enfim. Pelo menos uma vez eu fiz geometria descritiva na minha vida e tinha essas coisas. Né? De plano, projeção, enfim. É uma coisa do capítulo. Sempre como a gente tem aqui do lado. Certo? Então, aqui tem um pouco da representação de um ponto, né? Como um ponto é representado no espaço. E no espaço tridimensional, né? Nós temos agora o ponto, ele depende de 3 componentes, né? Ele depende do X, ele depende do Y, e agora ele também depende da cota, ou seja, ele depende da direção horizontal, da longitude e da profundidade. Certo? Bom, aqui, então, tem algumas questões mais filosóficas, né, sobre o sistema cartesiano. Bom, eu vou retomar isso aqui depois na segunda, no pré-aula, depois do próximo intervalo.